Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 29 de março, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis e a verdade vos libertará. O que significa permanecer na palavra? Significa tudo fazer orientados pela palavra de Deus. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar, na nossa comunidade de fé. A palavra de Deus é tão perfeita que ela tem uma orientação para todos, para todos nós, para todas as dimensões da nossa vida, para todos os espaços. Mas é preciso que não haja divisão. É preciso que nós não vivamos uma vida dupla, mas que Deus seja a nossa luz, que Deus seja o nosso norte 24 horas por dia, o ano inteiro. Pois se acreditamos em uma coisa e vivemos outra, isso é o pecado. O pecado se resume nisso, em fazer o que não se acredita, ou acreditar naquilo que a palavra de Deus não permite. Então Jesus deixa muito claro: permanecei na minha palavra. Sereis então meus discípulos, e a verdade vos libertará. O escravo se escraviza graças ao seu Senhor, e nós somos muitas vezes escravos do pecado, do egoísmo, da ganância. Somos iludidos por uma vida sem Deus, iludidos pela pressa, pelo consumismo, pelo trabalho excessivo, por muitas vaidades que o mundo nos oferece. Somente a verdade de Jesus nos libertará. Responderam então os judeus: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Os judeus mentiram descaradamente, dizendo que nunca foram escravos de ninguém. Basta ler o Antigo Testamento e veremos que o povo foi escravo do Egito durante muitos anos. Foi escravo do rei Nabucodonosor e foram deportados para a Babilônia. E assim foram escravos do rei da Pérsia, do rei da Síria. Muitas e muitas vezes o povo pecou e se tornou escravo. Então os judeus querem se gabar de nunca terem sido escravos, mas mentiram abertamente na presença de Jesus. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado é um veneno que envenena a nossa própria vida. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. E o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. O escravo é passageiro. O escravo sonha com a liberdade e se torna livre. Se torna livre nas mãos do seu patrão, mas aquele que é filho sempre será livre. Então nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos do Senhor. Mas nós podemos, mesmo sendo filhos de Deus, nos tornar escravos do pecado. Por isso é importante a humildade, os sacramentos da igreja, a confissão, o arrependimento para nos libertarmos das amarras do pecado. Não é simples, não é fácil, mas basta querer para dar o primeiro passo. Por isso Jesus disse: Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo do que ouvi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvi do vosso Pai. Jesus deixa muito claro que foi enviado pelo Pai. Estava na intimidade do Pai e veio trazer a liberdade,
a verdade e a paz. Já os judeus são seguidores de uma lei humana, uma lei frágil, uma lei que está caduca e já não mais promove a verdade. Então eles responderam: Nosso pai Abraão, disse Jesus, se vosso pai fosse Abraão, praticarias a obra de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vejam só, né? Eles dizem que são seguidores de Abraão, mas praticam o que Abraão não praticou. Perseguem, procuram matar Jesus. Então eles são desmascarados pelas suas próprias obras. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que possamos procurar sempre a verdade em nossas vidas, para que sempre possamos nos valorizar e valorizar sempre a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.